Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Pinheiros de Sá, eu sou o Druval, esposo da Bia, pai do Pedro, do Noé e do Luca. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês, eu vou conversar com vocês como foi o dia aqui em casa, com a saída da Bia para estágio, né, do curso de doula. A partir do momento em que nós soubemos, né, de que o estágio seria iniciado, Bia por um momento deu uma refutada em relação a iniciar o estágio, tanto pelas condições, né, de Covid, quanto também vamos dizer assim, pelo número de horas, né, longe de casa e do Luca. Então, assim, mas aí eu tranquilizei a Bia e falei, não, deixa comigo, sou ótimo. Leonino que sou, né, não deixo isso passar. Mas o que acontece? Quando eu fiquei com o Pedro e com o Noah, as situações eram diferentes. Então, eu já peguei mais avançado ali. Pedro com 6 meses, Noah com 5 meses. Então, foi mais fácil lidar porque eles já estavam no estágio de desenvolvimento mais avançado. Então, nesse caso, nós combinamos, ó, já que você vai, tem que deixar leite, porque o pai pensa que é só dar peito. Não é só dar peito. Então ela deixou 3 potinhos, um ela tirou ontem à noite, e ela falou, olha, é em banho-maria, você aquece, testa para ver se tá quente, todo aquele procedimento de mãe, né? De cuidado de mãe, as informações bem dadas. E aí ela falou, olha, você tem como dar no copinho, você tem como dar na colher ou na mamadeira. E como a gente, ao longo de toda essa nossa construção de família, a Bia sempre me disse assim, olha, é ruim quando o bebê faz confusão de bico. E aí, mamadeira gera isso, pipo não, mamadeira. Então, e eu não, para mim não era uma opção. Então, assim, era seringa, copo e colher. Então, assim, Bia foi, tava tudo bem. Eu sei que no início tava ótimo. E aí, depois disso, eu coloquei um filme para os meninos, né? Que já é um esquenta para quieta menino, né? Então, estávamos nós ali nos amando no sofá. Então, o Luquinha começou a chorar, né? Obviamente pedindo comida. Eu tentei todas as estratégias que não envolvem comida. Então, ele não se aquietou. Então, fiz o banho-maria, coloquei na seringa, primeiro 5 ml, a seringa de 5 ml. Foi tudo bem. Na segunda, o que acontece? Ele sugou tão forte que ele puxou o êmbolo que ele começou a se engasgar, né? Foi forte. Eu falei, não, tem que ser colher. Peguei a colher, eu tentei no copinho, como a Bia falou. Só que quando eu coloco aqui, ele não é um recém-nascido, né? Então ele já mexe com a mão, ele já faz assim, então ele não deixa na frente dele. Então eu fui para a colher, fui para uma colher de adulto, né? Todo desinformado. Mas então deu tudo certo. Botei ele para dormir, dormiu ali 1 hora mais ou menos. Estava tudo bem, e enquanto isso, conversando com os meus filhos sobre o filme, discutindo, porque o Pedro é super versado, né, nas palavras dos avançadas. Então, assim, conversando. Depois disso, ele acorda espontaneamente. E aí, tento, né, ficar com ele no colo, andando, que é o ritual de sempre. Então, ele se acalmava, sentava lá no sofá, ficava com ele. Só que chegou um momento que eu vi que era realmente, né? Comecei a dar na colher. Ele se sentiu bem, se sentiu empantufar, deu aquele arroto maravilhoso. E aí eu falei, é hora de colocar ele para dormir. Ele dormiu, ficou no colo aqui, dormiu no colo, chupando o dedo dele, graças a Deus que tem o dedo. A gente, depois que cresce, reclama. Mas enquanto tá nessa fase, a gente agradece, porque tinha um dedo que ele sugava. Ele, olha como ele era esperto, né? A necessidade da sucção. Eu colocava a colher, ele bebia o leite, né? Do jeito que ele sugava no peito. Então, assim, ele repete os movimentos. Então, eu colocava a colher reta e ele sugava, com a língua ele fazia com que o leite fosse para dentro da boca, isso numa rapidez. Depois caiu um pouco aqui, ele pegava os dedos e fazia assim. Então ele conciliava a necessidade de sucção com a alimentação. E depois disso, depois de horas, eu falando assim, gente, tem que dar a comida dos meninos. Eu já tinha deixado a comida pronta, né? Fiz ontem, então
Eu falei, só é esquentar, tá ótimo. Só que no andar, né, desse tempo, eu contando as horas, porque nesse momento você conta, são 6 horas. 6 horas, Bia vai chegar 1 hora, então cada hora era uma vitória. E aí o que acontece? Coloquei ele para dormir. Ele não estava dormindo no carrinho, ele dormiu no meu colo, eu transferi ele pro carrinho. Carrinho não, bebê conforto. E aí tudo bem, tá? Tudo tranquilo. Só que existe uma regra, uma regra natural de eletrônicos, que as crianças se saturam. Então, elas não sabem ainda, o Pedro, às vezes ele sabe, mas elas ainda não sabem identificar essa... Não quero mais. Pode desligar, papai. Elas não conseguem ter esse discernimento. Então, elas começam a fazer o quê? As crianças que estavam ali tranquilas, olhando para a televisão, conversando sobre o filme, de repente começa a pular no sofá, começa a arremessar coisa e gritar, gritar, gritar. E aí o pai comete um erro. Esse é o erro crucial do pai. Olhar para o filho de 2 anos, que está no Terrible 2, né? O estado do Tais, né? Da Tasmânia. Aí você chega para ele e calmamente fala assim, ó. Seu irmão tá dormindo. Pra quê? É um convite ao deleite, como diz o narrador. Então, o que acontece? Ele solta um grito e começa a sacudir a cadeirinha do bebê conforto. E aí o que acontece? Luquinha, como quando nasceu, dá aquele grito maravilhoso e não dorme mais. E eu, que estava contando vitória, ali já estavam 4 horas corridas, faltavam 2 horas e meia, porque meia hora anterior ela saiu. Falei, tô vencendo, mas aí eu não mantive a calma. E aí o Noah começava a olhar para mim e falar assim, hã, hã. O Noah tava possesso hoje, cara. E enquanto isso, Pedro fazia outras coisas, mas o Noah ia para cima e gritava. E aí eu falava, é respeitoso, tal, tal. Apliquei toda a disciplina positiva, até que chega um momento que o choro do Luca coincide com aquela perturbação do Luca, do Noah, e o Pedro ainda. E aí, por exemplo, eu queria, às vezes o Luca estava numa posição que ele parou de chorar. Tá aqui, eu tô imóvel aqui. Eu falei, cara, não posso me mexer. Pedro, tem como você pegar aquele negócio ali para eu limpar aqui? O Pedro olhava para mim e falava, não. Isso me subiu a cabeça. E aí, nesse momento, eu já sabia que eles não queriam mais TV. Então eu desliguei a TV e aí começou um choro generalizado. E aquele caos que aqui em casa é comum. Então, quando se desliga a televisão. E aí, nisso eu não sabia se eu esquentava o leite, né? Porque tinha um leite que tava empedrado. Então, assim, até ele conseguir descongelar, ia demorar um tempinho, né? Que é no fogo médio, né? Fogo baixo. Então, e o Lucas chorando, eu segurando ele aqui no colo. E o Noah do lado aqui gritando, fazendo o caos, pegando a bola e jogando na cozinha, que é proibido. Ou seja, ele fez tudo o que não podia. Enquanto isso, eu ali tentando manter mentalmente a calma. Mas aí, bem, não tem como não gritar. Muito embora eu saiba e tenha lido que o grito seja uma palmada, né? É equivalente a uma palmada, porque você está agredindo de certa forma. Só que, naquele momento do caos, encontrar a paz interior é difícil. E principalmente quando você fala, filho, papai quer o tempo dele, papai vai lá pro quarto, porque o Luquinha tá chorando, vocês também. Vocês ficam aqui, enquanto papai quer o tempo dele, tá? O espaço. Não respeita, meu irmão. Naquele momento não tem. Então, depois disso, eu acabei dando banho no Luquinha, né? Porque o banho acalma. Então eu dei um banho nele, ele se acalmou, troquei de roupa, né? Porque a primeira coisa que você olha é fralda? Não. É a roupinha? Tá fazendo frio? Não. Dei comida? Dei. Aí vem aquela parte principal que o pai não vai substituir. Não vai substituir. Não é o leite. O pai, ele pode dar o leite. Só que aquele vínculo pele, mãe, bebê, você não tem. Você entendeu?
Ele tem o contato, ele tem a adaptação ao cheiro da Bia. Ele sabe, ele coloca a mão aqui em cima do peito da Bia, para a Bia não sair. Então tem toda uma situação, toda uma configuração de amamentação que é entre o bebê e a mãe. Isso é uma sintonia, uma conexão mística entre mãe e filho. E isso faltou. Eu falo sempre pra Bia assim, né? Presunçosamente eu falo assim, então, se você deixar leite sair, não vai sentir sua falta. Eita, ingenuidade, porque dos outros, pro Pedro e pro Noah, eu não tive que dar leite. Eu dava comida, porque já era mais. Eles já estavam na introdução alimentar, então, mas agora eu vi o quão é importante, principalmente porque ele tem 3 meses, então ele tem uma conexão muito forte com a Bia. E isso faltou. Ele tem uma conexão comigo extra quando não envolve peito. Então, foi desafiador, muito embora minha cabeça ficasse assim: olha, já foram 5 horas, você é guerreiro, Durval. Você é ótimo, você é guerreiro. E aí, quando acontecia alguma coisa, eu: não, Pedro, por favor, não, por favor, não, 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 não. Na mente, né? Falando mentalmente. Mas teve de tudo, né? Só não teve agressão porque eu não bato nos meus filhos, nunca bati, sou contra isso. Mas o que acontece? No final, chega aquela parte crucial, que é a parte da rotina do sono, porque o Noah dorme depois do almoço. Então deu para esquentar o almoço direitinho. Entreguei o almoço enquanto eu ficava com o Luquinha no colo, acalmando o Luquinha. E aí o que acontece? O Luquinha não estava dormindo mais, porque foi um despertar abrupto que ele não dormiu mais. E aí chegou o horário do Noah dormir. E já era lá para 12h30, um horário muito mais à frente do horário comum para o Noah dormir. Então eu tava desesperado, porque da última vez que eu fiz isso, eu coloquei o Luquinha para dormir, deixei na sala e fui com o Noah pro quarto, enquanto o Pedro brincava lá. O Pedro super cuida do irmão dele, ele balança o Noah também, eles têm essa percepção. O neném chora, ele já vai lá, sacode, o neném se mexe, eles têm isso sem a gente pedir, né? Porque e aí o que acontece? Não tava dando. E aí eu fui pro quarto com o Luquinha que tava tentando, quase chorando. Aí ele ficava aqui, aí ele botava o dedinho na boca. Eu não podia deitar na cama porque senão ele chorava, né? Ele choraria. Então eu falei: Noah, você pode deitar? Papai vai cantar a musiquinha, porque eu canto a musiquinha para eles dormirem. A música, eu canto a música Hoje à Noite Não Tem Luar. E eles dormem. Então o que acontece? Cantei, mas ele não dormiu. E eu vi que ele queria meu colo, meu carinho, que nós temos essa conexão. O horário da soneca dele e na hora de dormir é a conexão que a gente tem. E a gente estava perdendo aquilo naquele momento. Eu vi a cara de frustração dele. Eu falei: não, filho, vamos para a sala. E fui para a sala, coloquei o Noah no bebê o Luca no bebê conforto, balancei e ele dormiu. E aí eu falei: é o momento. Mas ele dormiu porque eu coloquei o Nu aqui no colo e fiquei tentando fazê-lo dormir. Só que aconteceu. Depois disso, o Luca dormiu, eu consegui ir pro quarto, coloquei o Nu para dormir, Bia chegou no exato momento. E aí ele já tinha dormido, os dois estavam bem. Então foi essa rotina hoje aqui em casa. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe.